Bom dia, eu sou a professora Jane Andrade e quero continuar falando com vocês sobre didática do ensino. Falamos anteriormente sobre as concepções epistemológicas. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre outras questões que envolvem a formação e a didática, a formação do professor e a didática. Para falar sobre isto, nós abordaremos os principais temas sobre a didática e a formação do professor. Apresentaremos as principais condições para viabilizar a construção do conhecimento, fundamentado em metodologias dirigidas à reprodução também, é o que se desenvolveu aqui, e uma descrição do movimento que valoriza a pesquisa na prática docente. Para falar sobre as condições para viabilizar a construção do conhecimento, nós vamos nos lembrar da concepção de conhecimento denominada epistemologia racional ou dialógica. Nela, o professor, além de ensinar, precisa aprender o que o seu educando já construiu. Aquilo que o educando já construiu até o momento sobre o conteúdo que será trabalhado. Esse procedimento constitui condição para viabilizar a construção do conhecimento como um todo. Essa epistemologia expressa a possibilidade de ressignificarmos o processo ensino, aprendizagem, conhecimento, uma vez que possibilita que o educando atue de forma participativa e reflexiva, estabelecendo relações entre os conteúdos aprendidos e as situações vivenciadas no seu entorno social. A escola é um centro epistemológico por excelência. Por natureza, a escola é o local onde se constrói saberes, onde solidificam-se os conhecimentos até então acumulados, onde adquirem-se novos conhecimentos, aprimoram-se capacidades e aperfeiçoam-se as competências. Para que a escola realmente se constitua em um centro epistemológico que favoreça a construção do conhecimento pelo indivíduo, é necessário que se extrapole os limites que foram colocados pelas epistemologias empirista e a priorista. Na abordagem relacional, o conhecimento novo precisa ser relacionado com o conhecimento já existente na estrutura cognitiva do aluno. A sala de aula é, então, o centro do conhecimento escolar, pois a formação básica do educando se dá neste espaço de interação entre os sujeitos, que são mediados pela realidade. Nessa perspectiva, o professor precisa assumir uma postura de mediador entre o seu aluno, o seu educando e o conhecimento. Na epistemologia relacional, ensinar e aprender com seu aluno assegura e torna-se para o professor condição prévia das aprendizagens futuras. Desta forma, os conhecimentos previamente adquiridos são fundamentais para a compreensão e a internalização de novos significados, de palavras, de novos conceitos, de proposições, pois servem de ancoragem às novas ideias em um relacionamento não arbitrário. Segundo Becker, o conhecimento é tanto capacidade quanto conteúdo, estrutura e forma.
Para possibilitar o processo de aprendizagem, devem-se contemplar as duas dimensões e não apenas uma, como o faz a escola na medida em que tenta dar conta do conteúdo sem prestar atenção nas estruturas ou capacidades dos alunos. Pode-se dizer que ocorre uma aprendizagem significativa quando um indivíduo consegue relacionar um novo conteúdo a algum aspecto relevante já existente em sua estrutura de conhecimento. Quando a ação pedagógica devidamente planejada possibilita ou facilita ao aluno, ao educando, relacionar esses novos conteúdos a conceitos que ele já possui, os novos elementos de conhecimento aprendidos poderão ser distribuídos de forma significativa e relacionados de maneira não arbitrária na sua estrutura de conhecimento. Uma aprendizagem mecânica ocorre quando não se consegue relacionar um novo conhecimento a conceitos já existentes na estrutura cognitiva, ou quando não existe na estrutura conhecimentos com os quais possa a nova informação ser relacionada de forma significativa. Nesta concepção, a concepção relacional, todo conhecimento que o aluno aprendeu durante a sua vida simboliza a imprescindível âncora dos novos conhecimentos, aos quais sua mente atribuíra sentidos. O aluno precisa aprender por meio de intervenções conscientes e planejadas pelo professor, como construir conhecimentos e, consequentemente, aprender de maneira significativa e não mecânica. Outro encaminhamento metodológico que a epistemologia relacional possibilita é estabelecer relações entre o conhecimento e as condições sociais, políticas e econômicas que possibilitaram a sua produção. Mais um procedimento interessante nesta concepção é quando o professor estabelece relações de conhecimento com outras áreas do saber. Assim, o conhecimento passa a ser compreendido como um todo e não como algo compartimentado. O professor deve ter um profundo conhecimento do que se propõe a ensinar. Isso não significa uma postura prepotente que pressuponha uma forma estanque de saber. Ao contrário, o professor que tem domínio do conteúdo é aquele que trabalha com a dúvida, é aquele que analisa e investiga a estrutura de sua matéria de ensino e a relaciona com outras áreas do conhecimento, possibilitando assim a aprendizagem de seus alunos. Acreditamos que os professores devem buscar uma prática pedagógica fundamentada em uma epistemologia relacional e não em concepções de ensino assentadas na repetição ou na aptidão inata. Os professores não superam essas concepções assentadas na repetição ou na aptidão inata de forma espontânea. É necessário um trabalho árduo de formação permanente para garantir essa superação. É preciso saber também que o conhecimento interdisciplinar não se restringe à sala de aula.
ele ultrapassa os limites do saber na medida em que, fortalecido, ganha amplitude na vida social. Falando sobre o ensino fundamentado em metodologias dirigidas à reprodução. Embora o século XX tenha visto nascer uma série de outras tendências epistemológicas, ainda permaneceu a herança deixada ao longo do tempo pela ciência empirista, na qual prevalece uma visão fragmentada e desintegrada quanto à produção do conhecimento e à forma como esse conhecimento é produzido na prática social. Essa visão fragmentada do conhecimento conduziu os professores e os alunos a processos que se restringem à reprodução do conhecimento. O fazer docente tem estado fundamentado em metodologias dirigidas à reprodução, à cópia e à imitação. A ênfase do processo pedagógico recai no produto, no resultado, na memorização do conteúdo, limitando o aluno a cumprir tarefas repetitivas que muitas vezes não apresentam sentido ou significado para quem as realiza. Nesta concepção, os alunos permanecem organizados nas carteiras, divididos por fila, de preferência em silêncio, sem questionar, sem expressar seu pensamento, aceitando com passividade o autoritarismo e a impossibilidade de divergir. É necessário refletir por meio de referencial teórico que possibilite aos professores uma leitura da prática, desvelando, por assim dizer, qual ou quais teorias epistemológicas e pedagógicas estão orientando o seu fazer docente. O professor será capaz de reconhecer, por meio das atividades pedagógicas privilegiadas, a concepção de ensino e aprendizagem que orienta o seu fazer pedagógico, percebendo que as atividades de ensino são intencionalmente organizadas e desenvolvidas e que cada uma se justifica em função daquilo que se acredita que é aprender e ensinar. Já Piaçu, estudioso, declara que a interdisciplinaridade exige uma reflexão profunda e inovadora sobre o conhecimento, demonstrando uma insatisfação com o saber fragmentado. É necessário compreender que o conhecimento interdisciplinar não se restringe à sala de aula, mas ele ultrapassa os limites do saber escolar e se fortalece na medida em que ganha amplitude na vida social. Acreditamos que é possível aos docentes perceber que, trabalhando dentro de um sistema interdisciplinar, terão condições de superar visões fragmentadas do conhecimento, rompendo com as barreiras colocadas principalmente pela epistemologia empirista, estabelecendo assim relação entre conhecimento e realidade social. A prática interdisciplinar é algo a ser vivido enquanto amplitude ou enquanto atitude de espírito. Vamos falar um pouquinho sobre este movimento que valoriza a pesquisa na prática docente.
pois é a partir da década de 1980 que o Brasil, movimentado por esta pesquisa, passa a valorizá-la na prática docente, que está sendo discutida por grandes fóruns, que veio sendo discutida por grandes fóruns e também por pesquisadores e educadores, que por meio de estudos e propostas buscaram romper e ainda buscam romper com a concepção empirista arraigada no nosso fazer pedagógico, encaminhando possíveis metodologias que ressignifiquem o processo do ensinar e do aprender. A realidade tem evidenciado que não existe um forte laço entre pesquisa e qualidade de ensino. Isso não quer dizer que essa relação não ocorra. O que se questiona é o fato das instituições de ensino, principalmente de ensino superior, não disporem de meios para utilizar todo o potencial que seria criado pela interconexão entre esses dois campos na formação de professores: o campo da prática docente e o campo da pesquisa para a prática. Não temos a pretensão de transformar os professores em pesquisadores, mas nosso desejo é fazer com que professores reflitam sobre um fazer pedagógico em que ele, especificamente o professor de educação básica, esteja instrumentalizado pela pesquisa e possibilitado a desenvolver uma prática reflexiva sobre os acontecimentos em sala de aula, de forma a buscar a sua compreensão para poder desenvolver ações docentes concretas e efetivas que atendam aos inúmeros desafios do trabalho docente no cotidiano, especificamente quando pensamos na construção do conhecimento. A capacidade reflexiva e investigativa do professor não se desenvolve espontaneamente. Como dissemos, é necessária uma árdua caminhada de estudos e reflexões sobre as consequências das concepções epistemológicas para a construção deste novo conhecimento. Desta forma, temos a possibilidade de concretizar, por meio da apropriação do conhecimento, o processo de humanização do indivíduo em sociedade. Isto é, por meio da cultura, podemos tornar o homem alguém digno e agente social de uma comunidade mais universal. O movimento que valoriza esta pesquisa na prática do docente faz com que o desenvolvimento da capacidade investigativa dos professores possibilitem a oportunidade de formar um profissional reflexivo e com domínio dos conhecimentos específicos e pedagógicos, que fará de sua prática um processo de investigação, a própria prática. Para fixarmos este assunto, foi possível perceber ao longo desta caminhada até o presente momento que na epistemologia relacional a inteligência é um todo, composto por um conjunto de estruturas ou esquemas que possibilitam nossos modos de compreensão ou realização conforme as características determinadas pelo nível em que o indivíduo se encontra. Constatamos também que se trata de epistemologia relacional,
o processo de construção de aprendizagem que não depende somente de um polo, sujeito ou objeto, mas que trata da interação que ocorre entre ambos. Neste estudo, também nos foi possível perceber que o professor deve conhecer primeiramente o que os seus alunos já sabem sobre o conteúdo que será abordado. Estas informações são valiosas para que o professor estruture o seu processo de intervenção na construção deste conhecimento. Falamos sobre o planejamento didático e a organização do trabalho docente. Planejamento. Este desafio propõe aos professores, especialmente os de curso superior, a agir de forma a mudar a situação da educação. O planejamento busca construir um novo paradigma que veja o homem como um todo, permitindo-lhe uma formação de cunho global e racional. A evolução tecnológica colocou em questão a figura e o papel do professor e das universidades neste atual século XXI. Ao observarmos a história da educação, percebemos que nem sempre a didática utilizada pelo docente esteve coerente e adequada à sua realidade. Nem sempre a prática de educar foi fundamentada em boas estruturas, bem elaboradas, apesar de sabermos que o ato de educar presume uma relação recíproca entre teoria e prática, a praxis. Através da necessidade de tornar a prática da educação eficaz, há uma exigência rigorosa em relação à sistematização dos conhecimentos, a preparação, ou melhor, o planejamento, cabendo ao docente definir objetivos a serem atingidos e os procedimentos a serem utilizados na sala de aula. A universidade, então, tem um grande papel em relação à formação deste profissional. Procura-se um novo paradigma, procura-se um novo perfil do docente diferenciado, pois este traz como necessidade um repensar da educação. Precisamos repensar a educação para vê-la de forma mais ampliada, voltada para busca de novos valores que estão implicados nos novos modos de se ver a sociedade e de se pensar os comportamentos e opiniões públicas. É importante que os docentes utilizem a prática e a didática do planejamento como instrumentos de trabalho, contribuindo na melhoria da estrutura, da qualidade, da educação no ensino superior. A educação brasileira, principalmente a educação superior, a ela são atribuídas várias finalidades, sendo estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico, o pensamento reflexível, uma das primeiras. Sabe-se que é função da nossa educação superior
incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, objetivando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, criando assim uma difusão da cultura que proporcione o entendimento do homem na sociedade em que este vive. Para falar um pouco sobre a evolução da didática em relação aos aspectos do ensino, vamos pensar primeiro no surgimento da didática. Esta se deu devido à ação de Hatzikyu e Comênio, pensadores europeus que trabalharam em países que eram a favor da reforma protestante. Observamos, então, que a delimitação da didática envolve os conhecimentos pedagógicos, colocando-os em uma situação superior à da mera prática costumeira do uso do mito. No século XIX, a didática dividiu-se em dois modos de interpretar sua relação. Destaque do sujeito, que seria condicionado a aprender por meio da curiosidade e motivação, ou ênfase no método, como caminho que conduz do não saber ao saber, caminho formal descoberto pela razão humana. A didática deve conviver com essa dupla feição, teoria e prática, assim como a medicina. A didática é uma prática muito especial pela responsabilidade social que a envolve, já que tem uma grande impregnação social. A intencionalidade ligada à didática em relação ao aspecto de ensino implica-se, no entanto, o ato de planejar. O planejamento está vinculado à atuação do professor, assim também interligado aos procedimentos didáticos em sala de aula. A didática e o planejamento de ensino deverão ser assumidos pelo professor como uma ação pedagógica consciente e comprometida com o processo de ensino-aprendizagem. De acordo com o enfoque sistêmico, o planejamento não se extingue com a elaboração dos documentos correspondentes. Ou seja, no momento em que nós estruturamos a folha de planejamento, aí não está terminado efetivamente o trabalho de planejamento. A efetivação do planejamento implica considerar como interdependentes as partes que constituem o conjunto sistêmico e também em garantir o fornecimento de feedback ao longo do processo. O retorno às respostas vão permitir ao professor uma revisão, um refazer, uma renovação do seu planejamento. Daí surge um novo planejamento. Quando observamos alguns pensadores, podemos acreditar que a didática e o planejamento caminham juntos, tendo eles uma relação de reciprocidade. Um depende do outro para que a atividade seguinte seja finalizada.
eu só posso trabalhar de forma didática se o meu planejamento me permitir isto, ou me apontar esta necessidade, ou me apontar quais são as necessidades apontadas ou apresentadas pela minha investigação. Por isso, falamos um pouco mais sobre a didática, o planejamento e o trabalho docente. Acreditamos que a profissionalização do professor está além de uma qualificação profissional voltada à capacidade de solucionar problemas variados e complexos impostos pela sociedade. Trabalhando com a qualidade na formação teórica, nos projetos pedagógicos e na metodologia investigativa dos conteúdos propostos, pensa-se que podemos acabar com a cultura universitária que desvaloriza o trabalho do professor. Cabe, portanto, aos professores dos cursos de licenciatura a didática e o planejamento que tem sido foco de atenção sob perspectivas qualitativas e cognitivas decorrentes das análises das práticas reais e dos processos que esses profissionais utilizam. A didática e o planejamento devem ser vistos como momentos de reflexão, onde se tem uma tomada de atitude interior que permite elaborar mentalmente alguma coisa. Sabemos que um bom plano não transforma em si a realidade da sala de aula, de um curso de graduação, pois ele depende da competência e do compromisso do docente, também de outros fatores. A didática e o planejamento se complementam e se interpenetram no processo da ação reflexiva do educador, do docente e também na ação da prática social deste docente. Com a didática e o planejamento, é possível perceber as inseguranças e buscar saná-las com o intuito de desenvolver um trabalho melhor e mais adequado. A didática e o planejamento são peças fundamentais no andamento e funcionamento do trabalho docente. As ideias a respeito deles devem ser discutidas amplamente e diariamente. Ao estudarmos sobre o assunto, podemos encontrar algumas divergências entre alguns autores e estudiosos. No entanto, a maioria defende que ambas dizem respeito a uma previsão metódica de uma ação a ser desenvolvida, o caminho dos meios para atingir os fins. Os professores precisam se conscientizar de que é necessário ir além das posições pedagógicas cartesianas já determinadas para fazerem dialeticamente a relação necessária entre as disciplinas que compõem o currículo e a realidade concreta do seu aluno. Daí, o papel do professor reflexivo. O planejamento é composto por várias etapas interdependentes, cujas possibilitam ao indivíduo ou ao grupo de indivíduos interagir
com os objetivos estabelecidos pelo docente. Planejar é um ato participativo, é um ato comunitário e não somente e não simplesmente uma ação individualista ou de um grupo fechado no seu restrito existencial ou profissional. Planejar é, acima de tudo, pensar e repensar nos ideais e nas necessidades apontadas pelos alunos dentro da sua convivência social. O planejar individualista é um ato condicionante do pensar, do prever, do decidir e do fazer. Ele é delimitador e reduz o campo de ideias, diminuindo a possibilidade de revolução e transformação da realidade. Ele será o resultado de uma visão limitada, que pode se opor e contrariar ideias mais abrangentes e significativas. O planejamento é um compromisso político do professor, porque envolve toda a concepção de mundo que ele, como educador, pensa, acredita e almeja. O planejamento não pode ser apenas o preenchimento de formulários, cópias ou fotocópias de planos anteriores. Deve ser um processo de reflexão da prática docente que está vinculado ao fazer pedagógico do educador, que repensa o ensino, dando-lhe um significado transformador. O planejamento garante ao professor uma reflexão de sua prática docente à medida em que a sua ação vai delineando caminhos para o aperfeiçoamento da sua prática, permitindo ao educador obedecer uma sequência lógica dentro de uma objetividade que não só alcance as possibilidades da escola, como também do aluno, o que é possível a partir do conhecimento da realidade para intervir nas condições existentes. A eficácia do trabalho didático-pedagógico depende em grande parte da organização, coerência e flexibilidade do planejamento, que tem como função orientar e reorientar a prática do professor, oportunizando uma reflexão da sua ação no processo de ensino-aprendizagem, criando condições favoráveis ao progresso individual e coletivo dos alunos, mas também dos professores. A didática e as diretrizes curriculares para o ensino superior. É sabido que o ensino superior brasileiro passou por várias transformações. A partir dos anos de 1970, houve um aumento gradual do acesso a esse nível de ensino, por meio da autorização de novos cursos, a criação de novas instituições de ensino superior, as IES. Nos anos de 1990 até a nossa atualidade, foram marcados pela aprovação de novos instrumentos legais que, além de confirmarem as políticas relativas a esse nível de ensino, apontam para uma maior autonomia das IES, as instituições de ensino superior,
com a substituição dos currículos mínimos pelas diretrizes curriculares nacionais e pela ampliação da área de atuação do ensino superior com a inclusão dos cursos sequenciais e também dos cursos tecnológicos. A prática docente é constituída pela integração entre o saber fazer próprio de uma profissão específica A prática docente é constituída pela integração entre o saber e o fazer próprios de uma profissão específica e a capacidade deste profissional em auxiliar o aluno a construir seus próprios conhecimentos, mediados pelas teorias já existentes. Ultimamente tem-se denominado esta autonomia do aluno em construir os seus próprios conhecimentos de forma que estes se apropriem da sua capacidade e também auxiliem como protagonistas no desenvolvimento pessoal e também o desenvolvimento social em que estes indivíduos estão incluídos. Neste sentido, então, é imprescindível a ação do professor para a realização da tão falada transposição didática. Essa necessidade da apreensão do conhecimento, mas também a compreensão de como transmitir o conhecimento, de modo que quem receba este conhecimento se aproprie e modifique o seu conhecimento e as suas estruturas sociais. A transposição didática fala do conhecimento científico, deste para o conhecimento acadêmico, agregando assim a formação profissional do aluno. Precisamos conhecer mais, precisamos conhecer melhor as leis, as regras, e para isso nós desejamos a vocês boas leituras e bons trabalhos. Obrigada, bons trabalhos.